Carla, tia Carla. Aula gravada de português. Aula gravada de português. Olha que música linda que eu inventei. Não, tia, para. Vamos pra aula. Deixa eu arrumar meu óculos. Então, meus amores, estamos aqui para mais uma aula da tia Carla. Aula gravada para vocês aí, meus seguidores. Deem um joinha. Se inscreve no canal para ficar legal. Vamos lá. Meus amores, o nosso conteúdo dessa semana qual é? Artigo. Nós vimos substantivo, nós vimos adjetivo e agora a gente vai ver artigo. Para iniciar nossa aula, vamos lá. Eu vou passar para vocês duas frases do mundo Bita. Vocês querem que eu cante? Não, tá bom, já entendi, vou poupá-los. Olha só, gente, duas frases. O amor de um amigo para sempre seguirá contigo. A amizade e o coração devem dançar sempre a mesma canção. Sempre a canção, desculpa. Observem as palavras que estão em vermelho. O, a, o e a. Minha pergunta é, para que servem essas palavras? Analise essas frases aí. Para que essas palavras estão sendo usadas? Hã? Isso, escutei. Olha só, todas essas palavras estão acompanhando um substantivo, ó. O O tá acompanhando amor, o um tá acompanhando amigo, o A tá acompanhando amizade, o O tá acompanhando coração e o A tá acompanhando dança. Então, essas palavras estão acompanhando o quê? O núcleo. Meus amores, falem aqui pra mim. O que é núcleo? Deixa eu colocar meu ouvido aqui que eu não tô escutando. Ai, que susto! É isso mesmo. Núcleo é um substantivo. Então, vamos lá. O artigo, meus amores, tem justamente essa função. O artigo, Darwin tá atrapalhando aqui. Calma aí, Darwin. O artigo é a classe de palavras que acompanham o substantivo, determinando ou indeterminando. O artigo, que é aquele que vem antes do substantivo, eles podem ser classificados em definidos e indefinidos. E isso eu sei que vocês sabem. Eu tenho certeza que vocês sabem identificar um artigo definido e um artigo indefinido. Eu sei que vocês sabem que os artigos definidos são o, a, os, as. O, a, os, as. Vamos lá. O, a, os, as. Definidos. E eu sei que vocês sabem que uma, uns, umas, uma, uns, umas são indefinidos. Eu tenho certeza que se eu colocar uma frase, vocês vão conseguir identificar. Por quê? Porque vocês aprenderam esse conteúdo ano passado. E eu sei que vocês aprenderam, tá? Nem adianta me enganar, tá bom? Então, olha só. Vocês já sabem isso. O que a gente tem que fazer com o nosso conhecimento? Aprofundar. E é isso que a gente vai fazer. Aprofundar o nosso conhecimento sobre artigo, tá bom? Mas antes disso, dei um joinha, sacanagem. Antes disso, eu quero que vocês lembrem de substantivo, nome, adjetivo, característica e agora mais uma palavrinha, que é o artigo. Quando for artigo, eu quero que vocês lembrem da palavra acompanhar, tá bom? Gente, os artigos, eles vão se flexionar igual se flexiona o substantivo e o adjetivo. O substantivo e o adjetivo se flexionam em gênero, e quando eu falo em gênero, eu tô falando em feminino e masculino, e em número, e quando eu falo em número, eu estou falando em singular e plural. Então, olha só, os artigos que estão no masculino, que são masculinos, o e um. Os artigos que são femininos, a e uma. Os artigos que são singular, o, a, uma, e os artigos que são plural, o, as e uns e umas. Isso é simples, né? Agora a gente vai falar daquela questão que a tia Carla falou, que a gente tem que aprofundar o nosso conhecimento. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, aprofundar. Gente, olha o nome do artigo definido.
Vocês sabem por que que se usa, quando se usa um artigo definido? Isso. O artigo definido, gente, ele é usado para definir o substantivo. O que que é definir? Determinar. Quando eu uso o artigo definido, eu sei do que eu estou falando. Eu tenho certeza qual é esse substantivo. Olha só, olha o exemplo que eu vou dar. Vamos supor que a gente estivesse lá na nossa aula e o Félix entrasse e falasse: bom dia, como vocês estão? Ó, estão sem quadra, estão sem bola. E outra coisa, a professora de português faltou. O que vocês iam fazer? Ah, tia, eu ia vibrar. E por que você ia vibrar? Porque você sabe que o quê? Quem é a professora de português de vocês? Quem é? Essa aqui, essa pessoa aqui. Essa pessoa bochechuda, essa pessoa que tem um aparelho nos dentes, nunca mais tira no mundo. A professora de português é essa. Então, se o Félix falasse com vocês, a professora de português faltou, logo vocês iam associar a professora de português a essa que vos fala. Tia Carla, essa foto não está boa. É a que temos para hoje, tudo bem? Sacanagem, tá bonita, gente, ó. Essa aqui é a professora de português. Por que que eu vou associar a professora de português à tia Carla? Por causa dessa palavrinha aqui. Porque quando eu uso o artigo definido, eu defino. Eu sei de quem eu estou falando. Agora, olha só. Se o Félix chegar na sala de vocês e falar assim: oi, tudo bem? Estão sem bola, estão sem quadra. E uma professora de português faltou. Aí vocês vão falar assim: gente, quem é uma professora de português? Quem será que faltou? Será que foi a professora do 6º ano? Ué, mas do 6º ano tem 2. Será que foi a professora do 7º? Será que foi a professora do 8º? Será que foi a professora de português do plantão? Por que que acontece essa confusão? Porque foi usado o artigo uma. E quando eu falo uma professora de português, eu estou me referindo a qualquer uma. Porque indetermina, porque indefine. Olha um exemplo básico aqui, gente. Mãe, deixa eu ir para aquela festa. Não, você não vai. Mãe, deixa eu ir para aquela festa. Você não vai, é só mais uma festa. Aí você responde: não, mãe, não é uma festa, é a festa. Quando vocês tentam convencer as mães de vocês com esse argumento, que mas enfim, quando vocês querem convencer a mãe de vocês, quando vocês falam assim: mãe, não é uma festa, vocês estão falando o quê? Não é qualquer uma festa não, mãe. É a festa. Eu conheço aquela festa. Então, os definidos, eu sei de quem eu estou falando, e os indefinidos eu não sei. É só vocês lembrarem sempre desse exemplo. A professora de português faltou, uma professora de português faltou. Tudo bem? Então vamos continuar. Bem, vamos praticar aqui um pouquinho, ó. Vamos tentar entender a diferença de: eu acompanhei a garota até sua casa e encontrei uma garota por onde eu passava. Gente, qual é a diferença entre eu acompanhei a garota e encontrei uma garota? A diferença é, vou voltar lá, que quando eu falo a garota, eu sei de quem eu estou falando, eu estou definindo. Eu sei quem foi a garota que eu encontrei. Foi a garota. Agora, se eu falo encontrei uma garota, eu estou usando o artigo indefinido. Logo, pode ser qualquer uma. Tá bom? Ó, já elaboramos a resposta. Eu vou passar aqui agora, ó, mais uma atividade que a gente vai fazer juntos aqui. Vamos ler essa anedota. Anedota é como se fosse uma piadinha. Juquinha pegou um ônibus e, ao entrar, pergunta para o cobrador: moço, quanto custa o ônibus? O cobrador responde educadamente: são 2,30, garoto. Aí o Joãozinho responde: ei, pessoal, todo mundo vai descendo porque eu vou comprar esse ônibus. A minha pergunta é: primeiro, interpretando esse texto, o Juquinha estava errado ao dizer que ia comprar o ônibus?
Não, né? Porque o cobrador, ele falou uma frase que pode ser entendida de duas formas. Então, ele também não foi errado. E gramaticalmente, quais são os artigos que tem nessa piadinha aí? A gente tem o artigo e a gente tem o artigo o. Um ônibus, o cobrador, o ônibus, quem mais? O Joãozinho. São esses. Então, ó, o artigo 1, que é um artigo indefinido masculino singular, e a gente tem o artigo o, artigo definido feminino e singular, certo? Olha só a diferença, gente. Se eu falasse um Joãozinho, por exemplo, eu poderia estar me referindo a qualquer Joãozinho. Até você, viu, João? Poderia ser até você. Mas quando eu coloquei o Joãozinho, é o Joãozinho que está onde? Aqui na piada. O ônibus. Um ônibus pode ser qualquer ônibus. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão pegar o caderno de vocês e vão escrever a aula gravada sobre artigo. E vocês vão escrever os artigos que vocês vão encontrar nessa anedota aqui, nessa piadinha. Vou ler para vocês a piadinha, ó. Um menino chamou o pai no meio da noite e disse: "Pai, tem muitos mosquitos no meu quarto." Aí o pai respondeu: "Apague a luz que eles vão embora." Logo depois apareceu um vagalume. O menino chamou o pai outra vez: "Pai, socorro! Agora os vagalumes estão vindo com umas lanternas." Quais são os artigos que aparecem aqui nessa piadinha? Qual é a classificação dele? É definido ou indefinido? É singular ou plural? É feminino ou masculino? Vocês vão fazer a mesma coisa que eu mostrei aqui, ó. Identificar o artigo e falar sua classificação completa. Beleza? Tudo bem? Dá uma pausa no vídeo e copia os artigos. Bem, agora a gente vai ver uma apresentação feita pelas professoras do 6º ano do Leonardo da Vinci. Todo mundo cantando com as professoras do Leonardo da Vinci. Tô estudando, já tem 3 horas. Tô relendo o que eu não aprendi. Vou estudar o que eu já estudei. Não é a primeira e nem a última vez. Eu estudei. Hoje eu tive explicação sobre a classe de palavras artigo. Eu entendi, mudei o jeito de estudar o que eu não estava entendendo. Eu entendi os artigos. Se é cinema, qual é o artigo? Masculino e singular eu já percebo. Indefinido ou definido, vejo o contexto das 8 palavrinhas e seus segredos. E nessa aula agora somos 2, 3, 4, quantos aqui quiserem. A partir de hoje eu sou a prof de quem aqui vier. Vamos lá! Vamos lá, coleguinhos! Eu entendi, hoje tive explicação sobre a classe de palavras do artigo. Eu entendi, mudei o jeito de estudar o que eu não estava entendendo. Entendi os artigos. Se é cinema, qual é o artigo? Masculino ou singular eu já percebo. Indefinido ou definido, vejo o contexto das 8 palavrinhas e seus segredos. Nessa aula agora somos 2, 3, 4, quantos aqui quiserem. A partir de hoje eu sou a prof de quem aqui vier. Se é cinema, qual é o artigo? Masculino ou singular eu já percebo. Indefinido ou definido, vejo o contexto
das 8 palavrinhas dos seus segredos. Nessa aula agora somos 2, 3, 4, quantos aqui quiserem. A partir de hoje eu sou a prof de quem aqui vier. Não, tô relendo o que eu não entendi. Já tem 3 horas. Tô estudando, já tem 3 horas. Ah, não, gente, eu coloquei um negócio aqui. Última vez eu estudei. Gente, tá fora do ritmo. Tá gravando, gente. Fala sério, Carla. Para.